Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 16 de setembro de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado. Tu que tem confiado na minha pessoa, Senhor, amanda suda e comunai. Apresente também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa sair de encontro, guardando, ajudando, fortalecendo, quebrando as cadeias, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em Lucas, a gente está na maratona, Lucas 10, que diz assim: Jesus envia 72 discípulos. Vamos lá? Deixa eu consertar um pouquinho a câmera aqui. Isso aqui. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande. Oi, filho. E, e ele lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E, portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem não saúde a ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro a paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. E, e se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e come e beba o que lhe derem, pois o trabalhador merece o salário. Pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam e bebam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver, digam ali: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam para as suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos seus pés, sacudiremos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhe digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu e não você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvido, aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvido, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultado no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e revelaste aos pequenininhos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhe digo que muitos profetas, reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eita. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, Pai, eu vou estar ministrando a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas é que o Senhor vai falar aos nossos corações. E como eu necessito de ouvir a tua voz, meu Deus. Como já é o nome deste canal, João 3,30. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém. Então a gente vê, né, que Jesus ele vem enviando os 70, né, para fazer a obra missionária. E a gente vê que quando ele, esses 72, né,
que 72 enviados por Jesus ali para fazer a obra ali para lá da Galileia, da Judéia, todo aquele lugar lá. Então, Jesus explica que eles têm que ir de dois em dois, tá? A gente vai ver também que durante o ministério ali na Galileia, Jesus enviaram os 12 mais dois. Então, e a gente vê também que futuramente em Atos a igreja primitiva faz o mesmo, né, na obra missionária. Sempre via de dois em dois. A gente vê depois também Paulo e Barnabé, né? A gente vê João e Pedro. A gente vê sempre eles juntos fazendo a obra. Então a gente vê que Jesus ele fala assim, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois a dois diante dele, todas as cidades, lugares para onde eles estavam prestes a ir. Então Jesus enviou eles. Vocês vão passar por tal cidade, né? E Jesus diz a eles assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, a colheita de Deus é grande, né? Muitas almas que necessitam, né? Muitas almas sedentas. Naquela época não era diferente dos dias de hoje, tá? Quantas pessoas necessitam da Suda, como ela ouvir a palavra do Senhor, né? Quantas pessoas nessa hora triste, desenganada, desesperada, sem ter direção. Igreja, a gente fica também, né? Mas a gente sabe que nós temos um Deus que olha, que cuida por nós, né? E não é fácil, né? Então, por isso que são muitos. Gente, muita gente hoje, são poucos ceifeiros que pregam a palavra, tá? A palavra do arrependimento, a palavra de João, né? Que diz assim, raça de víbora, né? Que tava falando para quem? Os sacerdotes, os líderes religiosos, né? E que estava ensinando o povo errado. E hoje não tá diferente, né? E as pessoas morrendo, sedentas de palavra. Tá difícil, igreja, você achar um lugar onde prega a palavra verdadeira como ela é, né? E às vezes você vê assim, você fica meio perplexo. Às vezes você vai, as pessoas às vezes pregam a palavra, mas não amam o próximo, tem uma atitude de ajudar, sabe? E muitas vezes a pessoa ela chega, ela precisa de uma palavra, precisa de um alimento também, né? A gente vê que Jesus ele sempre cuidava tanto do físico como do espiritual. Ele diz assim: vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdo ninguém. Porque eles estavam indo como lobo mesmo, né? Porque para se cumprir ali, né, a palavra do Senhor. Porque a missão era urgente, né? A missão até hoje, na Sudecomunai, missão é algo urgente, missão é necessário, né? Então, por isso que são muitos, né, que necessitam de ceifeiros, porque é muita gente precisada. Mas missões é algo, o verdadeiro missionário, ele não vive no palácio, o verdadeiro missionário ele não vive de regalia. O verdadeiro missionário é aquele que está no campo trabalhando, sabe? Muitas vezes com dificuldade, mas por amor, né? As almas. Então isso é muito importante, né? Como é que se diz? Frisar, né? Frisar essa situação, porque não é fácil, né? A gente vê que missionário hoje, eu vou pregar em tal lugar, eu quero um hotel, eu quero isso, eu quero... Gente, é uns missionários que eu vou te falar, gente, pelo amor de Deus, né? O verdadeiro missionário, né? Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, não saúda ninguém pelo caminho. Então, esse é o verdadeiro missionário, tá? Agora, esse missionário que quer andar de carro do ano, gente, que missões é essa? Só ostentação, entendeu? Isso não é missão, isso é ostentação, né? Eu tenho até que marcar aqui o verdadeiro missionário. Então, diz assim, quando entrarem numa casa, digam, a paz está nessa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. E se ele não voltar, se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Se não, ele a voltará para você. Então, quando a gente chega no lugar, a paz do Senhor, né? Então é por isso, tá? Por causa da missão, das missões que você vai desejar paz, né? Então, e aí ele vem e ele fala assim: fique naquela casa e comam também o que lhe derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa. Então a gente vê aqui, gente, esse aqui é o verdadeiro missionário. O trabalhador digno do seu salário. Os missionários de hoje, meu filho, não quer não, viu? Olha, Jesus, eu fico bem. Ai, olha, eu não posso. Eu não posso. Gente, né? E sabe qual é o problema? A culpa é do homem.
que sustenta esse tipo de gente. Porque missões é isso aqui que Jesus enviou, os 70. E 2 discípulos. Diz assim, quando entrarem numa cidade, olha que coisa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto a você. Eu não exijo. Eu, sinceramente, eu não como carne. Então, né? Aí diz assim, curem os doentes que ali houver e diga-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, ó detalhe, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam para as ruas e digam, até o pó da sua cidade que se pegou aos meus pés, fiquem, nos meus pés sacudiremos contra você. Fiquem certo disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. O que acontece, né? Então, Jesus já estava dizendo que eles iam ser rejeitados, né? Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Desde aquela época, missionário, mas tem mais de 2000 anos. Não é diferente. Desde aquela época até nos dias de hoje, o reino de Deus está próximo, tá? E não muda. Quantos milhares de pessoas em segundos morrem? Eu posso morrer daqui 1 minuto, 10, não sei. Amanhã ou depois, mas tá próximo. Quantas pessoas estão falando que estão morrendo nessa hora, né? Então, aí quando ele fala que haverá mais tolerância para Sodoma e para Gomorra, por quê? Porque esse povo não escutou a palavra, a mensagem de Jesus, tá? E essas cidades ali, elas estavam tendo a oportunidade de ouvir a palavra, estavam rejeitando. Então, então, se provavelmente eles tivessem ouvido a palavra, talvez eles tivessem se arrependido, né? E o próprio Jesus estava falando com ele. Aí ele fala, ai de ti, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaiba, porque se os milagres que foram realizados em que vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinza. Então Jesus disse por quê? Porque eram cidades gentílicas da Fenícia, tá? Eram cidades ali do norte da Galileia, e eles não tiveram a oportunidade de ouvir, né? E testemunhar os milagres de Jesus e nem escutar. Então, ele fala que teria mais, né, oportunidade no juízo, vai ser menos cobrado deles do que aqueles que tiveram oportunidade de ouvir a palavra, tá? Então, não adianta igreja falar assim, eu não ouvi, não, tá aí no rádio, na TV, não ouve quem não quer, tá? Hoje a gente tá nesse tempo já, nessa época não tinha. Aí ele diz assim também, mas no juízo haverá menor rigor para ti, do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá ao Hades. Então, Cafarnaum foi uma cidade que rejeitou, né, Jesus, tá? Os seus habitantes tiveram oportunidade e não quiseram, simplesmente rejeitaram. Aqueles que lhes dá ouvido, eles tinham oportunidade de ouvir a palavra, de aceitarem Jesus, de se converter, não quis se batizarem, não aceitaram nada, pelo contrário, rejeitaram. Aquele que lhe dá ouvido, está me dando ouvido. Aquele que rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, Jesus está falando assim, eles te rejeitam, só rejeitando a mim. E quem rejeita a mim está rejeitando a Deus. Porque quem enviou a Jesus foi Deus, tá? Então, cada vez que você rejeita, que rejeitamos a palavra do Senhor, estamos rejeitando o próprio Deus. Porque todos nós somos criaturas, feitas em imagem e semelhança de Deus. Só que filho é só aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem aceita, tá? Quem realmente quer ter uma vida com Cristo. E ele diz assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então Jesus, quando ele diz, eu vi, ele viu por quê? Porque ele, o Pai e o Espírito são um. Entendeu? Ele, o Pai e o Espírito são um. Então assim, e ele diz aqui no 19, e eu lhes dou autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre o poder do inimigo. Contudo, alegre-se, não porque o Espírito submete a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, né? Então Jesus vai falar assim, eu vi Satanás cair, né? Como relâmpago, que realmente, né? Quando ele foi lançado na Sudecomanai do céu aqui embaixo, ele levou 1/3 dos anjos com você. Com ele, né? Então, a gente vê aquele homem de Gandara, ele tinha uma legião de demônios, ele tinha uns 6 mil demônios, tá? 6 mil anjos caídos ali
dentro dele. Então mostra o poder de Satanás. Só que mostra também, né, que Satanás está sofrendo a derrota a partir do momento que Jesus, ele nasceu, o Filho do Homem nasceu, ele começa a sofrer derrota, porque com a morte de Cristo vem aquilo que Satanás mais temia, a salvação do homem, tá? Porque agora é pela fé no nome, é pela fé no sangue de Jesus, né? Que ao terceiro dia ressuscitou e nosso nome está escrito no livro da vida. Então é algo, igreja, que nós não éramos dignos, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, nos concedeu. Porque Ele é digno de honra e de glória, tá? Ele diz assim, naquela hora Jesus, exultado no Espírito, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu, e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e oculto e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então Deus, ele revela para quem ele quer, tá? A salvação, ela é algo tão importante, igreja, porque saber que Satanás é um derrotado, que ele é um anjo caído, tá? Que essas cobras, que esses escorpiões aqui representam Satanás, que é o próprio inimigo de Deus e dos homens, de Jesus, da Trindade, né? Mostra que só é pelo poder de Jesus, Deus, ele sendo soberano, ele nos resgatou das trevas para a luz através do seu Filho. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Igreja, não é fácil. Aí Deus, ele revela quem é os pequeninos, não os sábios, não os entendidos, não aqueles que dizem que eu sou autoridade, que eu sou... Porque nós temos que entender que nós somos pobre, nu, cego, miseráveis, tá? Nós somos pessoas que precisam de Deus e a misericórdia dele é que está na banda sul de Comanai, que nos deixa de pé. Hoje de manhã eu vi uma senhora, ela falou comigo, a gente não merece nada. Nossa, mas ela, com aquela palavrinha dela lá limpando ali a cadeirinha, e ela falando, ai, olha, eu tenho 73 ou 74 anos, alguma coisa assim. Eu tô aqui trabalhando feliz e grata pra Deus. Eu falei, a senhora não é aposentada? Não, eu sou. Mas só de estar aqui, ó, limpando, né? Eu sou uma evangelista, e chovendo ali, ela limpando aquele banco ali, sabe, toda feliz. Ah, porque eu sou miserável, não mereço nada, mas Deus teve misericórdia. Então eu falei assim, ó, senhora, a senhora não sabe como a senhora falou comigo. Porque a gente é simplesmente um coitado, tá? A gente não é merecedor de nada. Igreja, tem vezes que a gente fica triste, fica toda que assim, Senhor, que prova é essa, Pai? Ai, Senhor, dai-me graça, né? Mas eu não sou merecedora, tá? Eu era merecedora do inferno, castigo eterno, que estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Como diz Isaías 53, né? Mas a gente passa por situações que a gente se sente muito mal. A carne humana, ela grita. E não é fácil. E ele diz assim, e graças a Deus que foi revelado a mim, que sou pequenininha, a você que está do outro lado. Não perca a oportunidade de adorar a Deus. Não perca a oportunidade de louvar. Não perca a oportunidade de ser grata a Deus pela salvação, sabe? Sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não é fácil, estou passando por um momento difícil, mas eu sei que Deus, Ele está comigo, né? Ele está com você também. E diz assim, aí é tão bonito quando ele diz assim, ó, no 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, aquele a quem um filho quiser revelar. Então, o mistério do Evangelho é algo tremendo. Isso chama mistério do Evangelho, tá? Mistério do Evangelho. Por quê? Porque o Pai, ó, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem um filho o quiser revelar. Então é Jesus, tá? Que se revela para mim e para você. Então é um mistério. Então esse mistério, quando é revelado para mim e para você, é uma gratidão, tá? Em saber que os nossos nomes vai estar escrito hoje no livro da vida, que é a salvação, que está registrada no céu. Então isso é tremendo, igreja. A salvação é algo, aleluia, que a gente não tem nem dimensão, não consegue nem entender como que Deus, ele pode ter tido misericórdia de mim e de você, pobre pecador. Ele diz no 23 assim, então ele voltou para os seus discípulos, ele disse, em particular, felizes são os olhos que o veem. Então, feliz os discípulos que estavam vendo Jesus, tá bom?
eles tiveram esse momento especial de ver o próprio Mestre, o próprio Messias, tá? Yeshua HaMashiach, o Deus vivo, né? Então, aí ele relata para eles bem assim, no 24, pois eu lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvindo. Quantos Velho Testamento queria ver e ouvir e não conseguiram, né? E eles, Narandaçuda, como aí eles estão ali, vendo Jesus, ouvindo do próprio Jesus, aprendendo do próprio Jesus. Sabe que me lembra quando Simeão e Ana estavam ali no templo e ele viu, né, o menino, né, e ele tem aquele louvor de Simeão, acho que até em Lucas mesmo, né, e ele fala assim que e Deus permitiu que ele visse, né, a redenção do povo. Então, assim, é tremendo, Ana também, né? Então, esse é o nosso Deus. Aremandassuri me decomanai. Não é fácil, igreja, mas mantenha-se firme. A luta tá grande, a prova tá grande, mas maior é aquele que está conosco. Não é fácil na Sudecomanai, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Filho se revelou a mim e a você. E é algo tremendo, né? Sabemos que nós temos um dom. E o diabo em todo tempo tenta frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Mas você tem dono, eu tenho um dono, que é Jesus. Nós somos comprados por preço de sangue, né? Então é muito sério. E às vezes é um mistério que só entende, né? Quem está em Cristo. E não é fácil, igreja, né? Como nos manter firme, né? Na vontade do Pai. Aí, assim, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí, Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê, né? Então, ele tentou botar Jesus à prova. Mas Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele conhece o coração do homem, né? Então, e ele era o quê? Um perito da lei, ele era um estudado da palavra, tá? Ele sabia das escrituras. Então, assim, ele queria simplesmente questionar Jesus para ter um debate com Jesus, né? Para ver que tipo de mestre Jesus era. Então, Jesus lhe mostra e diz assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E aí ele vai e responde. Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, a sua alma, de toda a sua força e o teu de todo entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo dessa fala, dos dois resumos dos 10 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a si mesmo, tá? Até ele, sendo perito da lei, ele já resumiu, né? Então, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu. Ele respondendo, tá? Que é do versículo 25. Ele mesmo responde, né? O resumo que ele vê, né? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então, nós temos uma maneira de amar a Deus, tá? Essa é a verdadeira maneira de amar a Deus. Então, quando você ama a Deus, deixa eu até botar aqui. Só um minutinho. Então, ele dá todo como que deve se amar a Deus. E aí disse Jesus, né? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou: Jesus, a quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse. Ele ainda sempre querendo justificar, né? Por quê? Amar a Deus e amar ao seu próximo é o resumo dos 10 mandamentos. Então é óbvio, né? Então, se você não quer para você, o que você não quer para você, não quer para o próximo, tá? Uma pessoa que não ama a Deus, ela não ama o seu próximo. Porque uma pessoa que mente, que rouba, que engana, que persegue, que calunia, ela não ama a Deus. Porque se ela amasse a Deus, ela não fazia isso com o seu próximo. Então, é uma pessoa ruim, amarga, que não ama a Deus.
Então, são poucos, igreja, poucos que conseguem amar o seu próximo. Então, hora que a gente fala, Senhor, eu falo assim, meu Deus, eu preciso ver justiça, tá? O Senhor disse assim, a vingança pertence a mim. Mas, eu falo assim, gente, a gente, como carne, a gente tem, quer a justiça, né? Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Mas a gente não faz a justiça, porque a gente sabe que pertence a Deus, a vingança e a justiça. Porque nós temos um advogado, que é Jesus. Então, tudo que a gente faz faz para glorificar a Deus. Entendeu? Agora, um homem sem Deus, ele faz para destruir o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não ama o seu próximo, né? Então, a gente vê que é algo assim, né? Que ele querendo justificar, né? Para ter credibilidade com Jesus, né? Ele queria ter uma credibilidade, tá? Querendo dizer assim, eu sou bom, né? Mas quem é o meu próximo? Ele pergunta. Quem é o meu próximo? Eu gosto dessa resposta de Jesus, né? Que é a parábola do bom samaritano. Ele diz assim, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltante, eles lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. E aí diz assim que aconteceu o quê? E aconteceu que, descendo pela estrada, um sacerdote, quando viu o homem, fez o quê? Nem passou, o homem passou pelo outro lado. E detalhe, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Aí Jesus, ele vem e diz assim, mas no 33, um samaritano de viagem chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando dela vinho e óleo. Jesus, né, mostra aqui no 34, no 33, vamos de novo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e, quando viu, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito da lei. Jesus disse, vai e faça o mesmo. Mas por quê, né? Porque a gente vê que nessa passagem, ele é o perito da lei, tá? Ele conhece totalmente a lei. Então, tanto o sacerdote, tá? Como o levita, eles são, vamos dizer assim, da casa de Deus. Eles conhecem a lei, tá? Eles são totalmente da lei. Já o samaritano, eles tinham o samaritano como mestiço, como segunda classe, eles não se conversavam, eles não tinham comunicação, eles tinham uma guerra constante, tá? A gente vê até na história da mulher de Samaria, em João 4, mas ela fala para Jesus assim, mas tu, sendo judeu, me pede água, né? Então você vê a hostilidade. E a gente vê que passa quem? Uma pessoa que não é da lei, tá? Uma pessoa que não que não conhece da lei, mas é uma pessoa que se compadece do próximo, tá? Então, esse perito da lei que tentou provocar Jesus, Jesus usou em parábolas. Por quê? Porque a parábola era uma maneira de Jesus falar com eles sem que eles pudessem depois acusá-lo de ir contra a lei, entendeu? Vamos dizer assim, algo que é oculto. Então, a gente vê que Jesus, ele mostra para ele aqui, porque, né? Se você ama Jesus de todo o coração, alma e força e entendimento, tá? Como ele disse, então o mestre da lei e os demais da lei deveriam fazer diferente, tá? Porque eles conhecem a lei, porque a lei foi dada, né,
para Moisés, né, para o povo de Israel. Então a gente vê que não, né? Então ele queria se justificar. E a gente vê que Jesus usa uma parábola assim claramente, mostrando ali que aqueles que se diz que serve a Deus não estava servindo, tá? E ele deixa bem claro por quê? Porque Jerusalém para Jericó tinha uma distância. Ai, minhas costas coçou. Tinha uma distância de mais ou menos uns 244 metros assim abaixo da superfície, então era perto do mar, assim, então era meio complicado, tá? E por isso era uma estrada o quê? Era uma região rochosa, era uma região deserta, é por onde ele passou, tá? O rapaz passou. Então, ela era terrível, assim, ela era propícia para os assaltantes, tá? Ela era um lugar estreito, que a presença de assaltantes ficava ali à espreita, né, para atacar os viajantes indefesos quando passavam. Os viajantes passavam, eles se atacavam. Então, era algo rotineiro. Então, quando Jesus lança essa parábola, Jesus lança num ambiente onde eles conhecem, tá? Onde é algo que acontece com frequência. E onde eles passam com frequência também, tá? Tanto levita, como sacerdote, como samaritano. Então, Jesus deixa bem claro. Jesus fez, assim, uma parábola para mostrar de uma maneira direta, né? Mas indireta, ao mesmo tempo indireta, para eles pensarem que eles estavam errados. Então, por quê, né? O líder religioso, como assim? Ele teria que ter piedade, tá bom? Por ele ser um sacerdote, ele teria que ter piedade. Mas o estrangeiro, ele era odiado, tá? Pelo sacerdote, pelo levita, porque ele era samaritano. Então, os judeus consideravam os samaritanos mestiços, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Uma pessoa de segunda classe, tá? Como eu já falei para vocês. Então, isso fez com que eles ignorassem. Então, ele fez com que o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo a si mesmo, amar a Deus é uma coisa, agora o meu próximo eu vou amar. Eu não vou fazer. Então, ele passa para o outro lado. E assim o levita também. Né? Quando chegou ao lugar e viu, passou para o outro lado. Mas aí veio o samaritano, não. O samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve o que? Piedade, tá? Jesus diz assim, misericórdia quer e não sacrifício. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre ele em seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele teve cuidado, teve piedade, pegou. Então, o samaritano, ele não teve hostilidade, né, nesse momento, né? Ele teve compaixão, tá? Ele mostrou o amor, né? Que o amor não tinha fronteiras, tá? Ele mostrou um amor, que esse é o amor que Jesus ele quer que a gente mostre. Um amor que o amor não tem fronteiras. A gente tem que amar o nosso próximo. É difícil, igreja? É difícil. Mas a gente tem que fazer. Porque quando a gente faz, a gente dá uma bufetada na cara de Satanás com a luva de pelica. Entendeu? Ele vê que a gente é diferente. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar junto com as pessoas que nos maltratam, que nos ignoram. Mas se a pessoa bater na nossa porta, ela tem que ser abençoada. E se a gente vê ela precisando, a gente tem que ajudar. Porque esse é o bom samaritano. Mesmo com toda hostilidade. Porque eu costumo dizer que eu não tenho inimigos. Eu não tenho. Mas as pessoas me têm como inimiga. Né? Por quê? Porque a luz do Espírito Santo de Deus que está em mim incomoda as trevas, né? Porque o diabo, ele sempre vai querer estar levantando pessoas para tirar a nossa paz, para nos desanimar, nos entristecer. Porque é o trabalho de Satanás, né? Ele e seus arcos inimigos, né? É inimigo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Nós somos também inimigo dele a partir do momento que Jesus tem uma obra na nossa vida. Então, a gente vê o cuidado aqui do samaritano, que teve a piedade, levou para a hospedaria, cuidou, enfaixou. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedador e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Então, ele ainda deixou uns dias pagos, tá? Se ele precisar ficar mais dias antes de curar, eu pago. Eu pago. O que Jesus fez por mim e por você? Jesus não pagou um alto preço na cruz por mim e por você? Deramanda sudecumanai. Mesmo a gente não merecendo, ele não pagou.
esse samaritano aqui, ele estava tipologicamente mostrando que Jesus ia fazer por mim e por você na cruz. Pagou, tá? Ele amou, ele nos amou, ele cuidou da gente. Esse bom samaritano aqui é o próprio Jesus, tá bom? Então, um amor assim sem fronteira, um amor assim, ágape, puro. E quando ele diz assim, e aí ele disse para aquele todo, e diz assim, ó, e deu 2 denários. Esses 2 denários aqui, eu já falei, né? Era a moeda que correspondia ao salário de um dia, tá? E as duas, essas duas moedas que ele deu sustentaria o homem até 2 meses numa hospedaria. Ele ficaria ali, tipo, 2 meses ali. Então, pense o cuidado dele, tá? Foi algo assim, à frente do imaginável. E detalhe, ele pegou 2 dias dele e deu. Então, assim, é amor, igreja, é amor. Isso é missões, tá? Isso é missões. 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 É amar. Então, aquele que teve misericórdia dele respondeu a Jesus. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. É difícil? É difícil, né? Vamos lá, mas temos que praticar. Na casa de Marta e de Maria. E diz aqui, no 36, diz assim, ai, Jesus. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o receberam em casa. A gente vê muito essa pregação, né? Jesus, ele vai, né, na casa de Marta. Mas Marta é irmã de Maria e ambas são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus vai ressuscitar futuramente. Diz assim, então, Maria e sua irmã, Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda, né? Aí Jesus respondeu para ela assim, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, Maria escolheu a boa parte que é de ouvir Jesus, tá bom? Né? Porque diz assim, recebeu em casa. Diz assim, ó, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Então, Marta, ela recebe Jesus. Quando ela recebe Jesus, ela vai fazer sala para Jesus, ela vai falar com Jesus. Então, quando Jesus ele chega na tua vida, nós temos que agarrá-lo, nós temos que amá-lo, sabe? E mostrar o nosso amor, né? Mostrar o amor de Jesus na minha e na sua vida, né? Então, e quando elas chegam, né? Jesus chega ali, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ela ouviu a palavra do Senhor, né? Ela sentiu a necessidade de ouvir. Nós temos que ter essa necessidade, porque a palavra do Senhor é um alimento para mim e para a tua vida, tá? E a própria palavra viva, o próprio Cristo estava falando com ela. E ela não desperdiçou, não, tempo não. Ela ficou ali ouvindo a palavra, o próprio Cristo, tá bom? João 1:1. E a palavra veio para os seus não receberam. Todos que o receberam, dali o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, a gente vê, né, que ela ficou ouvindo Jesus. Isso é tremendo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então, ela falou assim, Senhor, enquanto ela está aí ouvindo o Senhor, eu estou trabalhando. Oh, meu Deus. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Então, igreja, quantas vezes a gente está perturbada, inquieta com muitas coisas, né? E Jesus, ele quer só repousar. Falou comigo essa palavra, né? Jesus, ele quer descansar, Nadir, dentro de você. Ô, missionária Nadir, descansa, porque eu tenho muito para fazer. A caminhada é longa, descansa, porque eu tenho boas novas. Aleluia, né? Muitas vezes a gente está inquieta, né? É angustiada com as situações, né? Do dia a dia, tá? A gente vê boleto chegar, a gente vê conta chegando, a gente vê criança doente, a gente vê isso, a gente vê aquilo, e a gente acaba ficando inquieta. A gente não consegue ouvir a palavra e deixar ela entrar no coração, né?
Dentro, igreja. Aí tem hora que a gente começa a olhar para o ambiente e fala, nossa, meu Deus, estou inquieto, já tá pensando, já tá fazendo conta, já tá fazendo isso e aquilo. Porque nós estamos ansiosa com o dia a dia, né? E Jesus, ele fala para mim, para você nessa noite, tá? Todavia, apenas uma é necessária. Marte escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A melhor parte é a gente ouvir. Jesus, ele tem para mim, para você, assim, aquieta minha alma. Confia, tá? Senhor tem para mim e para você, na Sudecomanai, nesta noite, aquieta, na Manda Sudecomanai, aquieta minha alma. Tem providência chegando, tá? Tem providência, vou até marcar aqui. Porque Deus, ele quer trabalhar. Mas a nossa ansiedade, muitas vezes, acaba impedindo o Senhor de fazer o que ele tem que fazer nas nossas vidas. E é fácil, missionária? Não, não é. Mas que Deus venha nos dar força e sabedoria nesta noite para descansar nele, tá bom? Deus abençoe vocês. Vocês venham ter a noite abençoada, uma semana abençoada. Em nome do Pai e do Filho. Hoje é um final de segunda-feira, né? Começo de semana. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aqui em São Paulo, graças a Deus, choveu. Tá bem, um tempo bem fresquinho, gostoso, viu? Deus abençoe.